Boa tarde a todos. Ministro Reis Veloso, ministro Gilberto Gil. Para mim é uma grande honra poder representar a ministra Marta Suplicy nesse evento, numa banca tão repleta de personalidades, figuras de grande contribuição ao setor cultural no Brasil. A correlação conceitual entre cultura e desenvolvimento é relativamente recente e implica em dupla argumentação. De um lado, se enfatiza a necessidade de levar em consideração as especificidades culturais dos países que são alvo de projetos de modernização econômica. Nesse caso, o termo cultura é empregado em sentido lato, ou seja, com todos os modos de viver e fazer dos diferentes grupamentos humanos. Por outro lado, fala-se em economia da cultura, identificada como um campo em franco crescimento e potencial gerador de renda, emprego e riqueza. Fala-se até mesmo no papel da educação e da cultura como ativos propulsores da chamada nova economia ou economia do crescimento, na qual a ciência, a tecnologia e a capacidade de simbolizar ocupariam um lugar destacado. Nesse caso, cultura é entendida em sentido restrito como o conjunto de atividades intelectuais e artísticas no campo da ciência e das artes. Na Constituição brasileira, a palavra desenvolvimento, associada ao termo cultura, aparece 3 vezes, 2 delas por força de emendas constitucionais recentes. No texto original, aprovado em 1988, a expressão desenvolvimento cultural surge no artigo 219 do capítulo da Ciência e da Tecnologia, que diz: o viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. A emenda constitucional número 48, de 2005, acrescentou ao artigo 215 o parágrafo 3º, onde está previsto que uma lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzam à defesa do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Finalmente, a emenda número 71, aprovada em 2012, acrescentou na Constituição o artigo 216-A, cujo caput reza: o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. O parágrafo 1º desse artigo elenca os 12 princípios que regem o Sistema Nacional de Cultura, entre eles diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área da cultura, na área cultural, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos, complementariedade dos papéis dos agentes culturais e a descentralização articulada e pactuada na gestão dos recursos e ações. O parágrafo 2º cria a estrutura da gestão do SNC, do Sistema Nacional de Cultura, com 9 componentes a serem instituídos pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. São eles os órgãos gestores de cultura, conselhos de política cultural, conferência de cultura, comissões intergestores, planos de cultura, sistemas de financiamento da cultura, sistemas de informações e indicadores culturais, programas de formação na área da cultura e sistemas setoriais de cultura. Queria aqui destacar que, nesse sentido da implantação do sistema, ao longo desse 1 ano de emenda constitucional aprovada, e ao longo do tempo, nós podemos falar de sistema de um momento muito mais ancestral. Ministro Gil
atuou de forma muito destacada na construção, no lançamento das bases do sistema e no desenvolvimento da sua evolução. E o sistema hoje, nós podemos dizer que ganhou um impulso muito significativo com a aprovação da emenda constitucional e conta já com 2.100 municípios que aderiram ao sistema e encontram-se em processo de implantação desses componentes, ou seja, da estruturação de uma política cultural de forma mais integrada e de forma mais homogênea ao longo do território nacional. A leitura conjunta desses dispositivos permite inferir que as definições da Constituição a respeito do que é o desenvolvimento cultural e de como ele deve se dar envolve vários aspectos, entre eles o desenvolvimento cultural como parte de um conjunto maior que inclui as vertentes sociais, econômicas e humanas. O desenvolvimento deve ser planejado e contar com a presença ativa e articulada dos entes federados da sociedade, aí incluídos os agentes privados. Deve ser garantidor dos direitos culturais, particularmente do acesso universal aos bens da cultura, e deve considerar e valorizar a diversidade étnica e regional do país. E, nesse sentido, outro destaque que eu gostaria de fazer é com o início da operação, agora em outubro, do Vale Cultura, que, nesta direção, na direção de garantir o acesso, na direção de dar suporte a um padrão de consumo de bens, produtos e serviços culturais no Brasil, é um elemento transformador. Estamos falando de um universo de aproximadamente, um universo potencial de 42 milhões de trabalhadores no Brasil, recebendo até 5 salários mínimos, que vão receber o Vale e vão ter a possibilidade recebendo Vale de R$50 por mês, de forma acumulativa, de consumir as mais variadas atividades relacionadas ao setor cultural, com potencial de investimento, de injeção na economia da cultura de algo em torno de 25 bi de reais ao longo de um ano. Então, tem um poder potencial de transformação e de impulso muito forte à associação da cultura à atividade econômica. Cabe destacar que o respeito à diversidade cultural é o principal fundamento do artigo 215 e 216, que na Constituição Federal tratam especificamente das questões da cultura. O artigo 216 diz que constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, seus modos de criar, fazer e viver. O artigo 215, por sua vez, faz referência explícita a determinados grupos. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Além da diversidade étnica, também a diversidade regional é abordada, não apenas na seção da cultura, mas também no artigo 210 da educação, que assegura o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, quando da fixação de conteúdos mínimos do ensino fundamental. O capítulo da comunicação social, por sua vez, inclui, entre os princípios que devem reger a programação de emissoras de rádio e televisão, a promoção da cultura nacional e regional e a regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Dando consequência à Constituição Federal, o plano da Secretaria de Economia Criativa, de 2011 a 2014, propõe os rumos da política do desenvolvimento cultural do Ministério da Cultura e elege a proteção e a promoção da diversidade cultural brasileira como uma de suas principais diretrizes. Diferentemente do modelo europeu da economia criativa, fundado na ideia de projeto, empreendimento que tem princípio, meio e fim, na distinção entre trabalho, que é temporário, e emprego, que tende à estabilidade, e na perspectiva de extrair lucros por meio da exploração da propriedade intelectual, marcas, patentes e direitos autorais e conexos, o Plano Brasileiro da Economia Criativa funda-se na diversidade cultural, particularmente no potencial criativo de grupos formadores da sociedade brasileira, na sustentabilidade que envolve estratégias de sobrevivência ambiental, cultural, econômica e social, na inovação que objetiva fomentar a criação de novas técnicas e produtos para o mercado,
mas também a ruptura com o estabelecido, no caso das artes. Na inclusão social, via qualificação profissional e geração de oportunidades de trabalho e renda, e no trabalho solidário, que alimenta a coesão das comunidades e coletivos culturais envolvidos. Para além das diferenças, há pontos comuns entre a concepção europeia e brasileira de economia criativa. O primeiro deles refere-se à característica fundamental que distingue os bens criativos de outros produtos e mercadorias. O que confere valor ao bem criativo é o conjunto de elementos simbólicos ou imateriais que o compõem, e não sua base material. O exemplo clássico é o da obra de arte visual. Seu valor é medido não pela tela, pelas tintas utilizadas ou pela madeira da moldura, mas sim pelos efeitos que produz sobre a sensibilidade, a imaginação e a reflexão dos criadores e consumidores. O valor de mercado do bem cultural se constitui somente após a formação do capital simbólico, ou seja, a acumulação simbólica antecede e gera a acumulação financeira. A partir dessa definição, interessa ao campo de estudos da economia criativa compreender os ciclos de criação, produção, difusão e distribuição, consumo e fruição dos setores criativos, para daí traçar políticas de fomento. Outro ponto onde há consenso é o respeito do caráter singular dos bens culturais. Isso vale tanto para as obras de arte, que se distinguem pelo toque pessoal imprimido por seus criadores, como também para os sítios de valor histórico e paisagístico, que nunca se repetem. As obras de arte, mesmo aquelas passíveis de reprodução artesanal ou industrial, sempre mantêm sua unicidade e raramente alcançam escala de produção. Um filme sempre será um filme, um livro sempre será um livro. Se é verdade que, quanto mais escasso e raro um produto, maior é o seu valor de mercado, a tendência é a de que os bens culturais sejam cada vez mais valorizados. Ainda mais num contexto de crescente estandardização dos bens e serviços que são ofertados no comércio global. Acrescente-se a tendência ao consumo personalizado, fator de distinção dos indivíduos imersos em sociedades de massa. Com base nas classificações propostas pela Unesco e na realidade cultural brasileira, o plano da economia criativa do MINC inclui em seu escopo os seguintes setores. No campo do patrimônio, museus, arquivos, patrimônio material e patrimônio imaterial. No campo das expressões culturais, artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras e artes visuais. No campo das artes de espetáculo, a dança, a música, o circo, o teatro. No campo do audiovisual e do livro, leitura e literatura, o cinema, o vídeo, publicações e mídias. E no campo das criações funcionais, a moda, o design, a arquitetura e a arte digital. Para fazer valer as diretrizes e dar conta do fomento a todos esses setores, o plano elenca 5 desafios que devem ser enfrentados simultaneamente. Levantar informações e dados sobre a economia criativa, essenciais para o conhecimento das vocações e oportunidades a serem reforçadas. Articular e estimular o fomento aos empreendimentos criativos, principalmente o apoio financeiro por meio de linhas de crédito, mas também assessoria técnica e jurídica para a formalização dos novos empreendimentos. Educar para competências criativas, que envolvem cursos na área de gestão e empreendimento, formação técnica de suporte às cadeias produtivas, das artes e a capacitação de jovens e adultos a partir de vocações locais. Criar a infraestrutura de produção, difusão, distribuição, consumo e fruição, que pressupõe um conjunto de iniciativas adaptadas às especificidades das cadeias produtivas. Obrigado.